다 도마델이야 아주 원칙하게 근데 말에 나는 신기해 Então, primeiramente, 나는 신기해 para todos os membros da Sangha, nos monastérios de monjas, nos centros de Dharma e todos os amigos de Dharma ao redor do mundo, eu gostaria de começar oferecendo um tashi dele. 다들 이게 그것도 뭐들이야 따바지 인데 님마 개발을 차디 요래 제가 나들이 Então, hoje é o 8º dia dos nossos ensinamentos e o que nós iremos abordar hoje é a Era da Filosofia. Como eu introduzi no outro dia, no período védico final, se nós o dividirmos em 3 períodos, há 3 diferentes sessões, e a primeira são os 4 Vedas, o segundo o período bramânico, e o terceiro é a Era da Filosofia. Então, falando isso em termos de 3 partes, hoje nós iremos falar sobre a Era da Filosofia. Agora, quando nós falamos sobre essa Era da Filosofia, a situação nesse período era que os povos arianos, eles começaram a se estender para fora da zona do rio Ganges, para além do Punjab, para o rio Ganges. E começaram também a se estender para pegar uma área maior, mais ampla, ao redor do rio Ganges. Então, eles conquistaram uma área maior. E agora, quer nós pensemos em política ou literatura, os traços deixados pela política e literatura daquela época, pela civilização indiana, eles realmente se destacam. Se nós falarmos sobre isso em termos políticos, a região de Magadha, que no início do período bramânico e até o final do período bramânico, onde os textos bramânicos apareceram, essa região de Magadha era uma região muito conhecida. Então, quando isso alcançou a Era da Filosofia, a região de Magadha era um local onde muitos avanços estavam ocorrendo, e de forma muito rápida. Então, eu acredito que se vocês olharem nesse mapa, vocês poderão provavelmente compreender. Esse é o Vale do Rio Ganges por aqui, certo? Então, eles se mudaram dessa área do Rio Ganges e se tornou cada vez mais amplo. Nessa parte colorida do mapa, eventualmente, eles ocuparam toda essa área maior. E o que esse outro mapa mostra os 6 grandes reinos que apareceram nessa era. Então, Magadha está aqui. Então, Magadha ficava nessa área e se tornou muito importante. E a razão para isso, como eu também já mencionei, na era bramânica, todos conheciam essa região de Magadha. E durante a Era da Filosofia, então Magadha começou a se desenvolver ainda mais rapidamente do que antes. E, eventualmente, todo o noroeste da Índia, ele ficou sob o controle desse reinado de Magadha. Então, Magadha, ele se tornou um centro político e cultural. E mais tarde, quando os ensinamentos budistas apareceram,
eles foram estabelecidos em Magadha. E da mesma forma, havia o imperador Chandragupta, que era conhecido como um Chakravarti, ou um imperador universal. Ele também veio desse reino, o reino de Magadha. Então, se nós pensarmos aqui do noroeste da Índia, é claro que isso também é basicamente no centro. E também no sul da Índia, há também o reinado de Andhra, em Andhra Pradesh. Então, nessa região de Andhra Pradesh, havia esse reinado de Andhra. E ele também se tornou um outro centro político e cultural. E algumas vezes havia alguns encontros entre as civilizações e a cultura de Andhra e Magadha. E da mesma forma também havia conexões com a civilização dravidiana, a partir de terras ainda mais distantes no sul. Portanto, esse povo provavelmente foram os dravidianos que foram exilados pelos arianos. Então, esse seria o terceiro grande reino, mas em todo caso, nessa época, eles se tornaram 3 reinados poderosos. Então, a partir disso, se desenvolveram os 6 grandes reinos. E, gradualmente, a civilização indiana cobriu a área completa da Índia. Havia essa área do noroeste da Índia. A civilização não conseguiu se disseminar por realmente toda a área geográfica da Índia. Mas, culturalmente, isso se espalhou para todas as áreas geográficas da Índia. Então, acredito que seria melhor começar a falar sobre o reinado ou a dinastia de Magadha. Agora, para falar sobre esse reinado de Magadha, que é Magadha? No mapa, essa área marrom. Algumas vezes isso parece ser um pouco maior, algumas vezes menor. Mas quando nós falamos em Magadha, é o mais importante reinado da Índia Antiga. E durante essa era, a era da filosofia, também não era apenas um centro político e cultural para toda a Índia, mas também se tornou um importante centro para a propagação do budismo, um local onde o budismo se propagou amplamente. E o Buda passou metade da vida dele em Magadha, e também nos condados de Shravasti e Pataliputra. Também estavam todos convenientemente localizados em Magadha. Então, em termos de budismo, Magadha é um dos locais mais importantes. Então, Magadha, a localização, se falarmos nas partes mais baixas e altas do Ganges, essa está na parte inferior do Ganges. E, basicamente, a maioria das áreas, das regiões do leste da Índia, elas se formam nessa área de Magadha. Mas o território do reinado de Magadha, ele oscilou muito durante diversas dinastias. Então, não é possível dizer definitivamente que é sempre uma determinada área. Eles cobriram uma grande parte do norte da Índia, algumas vezes no sul também.
Então, realmente era um reinado muito vasto e poderoso. Então, é difícil dizer que essa área era exatamente onde estava sempre no mesmo local. Mas, de qualquer jeito, era um reino muito importante na história da Índia. Agora, ontem eu mencionei as histórias dos Puranas, os contos sobre o passado, a respeito do passado, se você quiser falar isso traduzido. Então, falando sobre as histórias dos Puranas, os contos acerca do passado, esse é o nome de uma categoria da literatura indiana. Então, são muitos textos diferentes nessa mesma categoria. E isso é muito extenso, é um conteúdo muito extenso que discute muitos temas diferentes. Como o universo foi formado, como o mundo surgiu, como os diferentes tipos de deuses surgiram, como os reis surgiram, e também os diversos movimentos religiosos. Tudo isso está descrito nos Puranas. Então, os Puranas, eles têm muitas lendas, muita filosofia. Eles descrevem eventos relacionados à religião e assim por diante. E agora, os Puranas que ainda estão... Há muitos Puranas que ainda existem nos dias de hoje. E a época a qual eles surgiram foi provavelmente não muito tempo após a morte do Buda. Então, os Puranas, há tantos diferentes tipos de literatura, como eu mencionei, se nós compararmos os Puranas com outros trabalhos posteriores, seriam muitos pontos a serem falados, mas eu não preciso abordar isso agora. Então, os Puranas, eles são muito importantes. E a razão para isso é que quando nós falamos sobre os principais pontos da filosofia antiga, nós precisamos usar os Puranas como uma fonte histórica. Então, a seguir, quando eu falar sobre a história de Magadha, eu preciso pegar o que está descrito nos Puranas como a base para essa abordagem. Então, a primeira dinastia de Magadha foi chamada de Haryanka. E no tempo antes dessa dinastia Haryanka, provavelmente era um reino ou uma dinastia antes de Magadha. Mas as fontes históricas disponíveis não indicam claramente que havia um reinado antes desse Haryanka. E por isso é colocado como a dinastia Haryanka como a primeira dinastia. E essa dinastia ele reinou por Magadha por mais de 200 anos. E durante esse período havia mais de 10 reis. E durante esse período, o Buda nasceu. E também foi a época dos 16 poderosos reinados. Então, esse foi o momento que isso ocorreu, durante essa dinastia Haryanka. E a segunda dinastia é chamada Shaishunaga. Dinastia Shaishunaga. Então, essa dinastia Shaishunaga, ela reinou em Magadha por 60 anos. E durante esse período, teve 2 reis. E é claro que aqui, a respeito desse tópico, os estudiosos, eles têm explicações diferentes para esse período. No entanto, para o momento, nós não precisamos falar sobre isso. Isso também ocorreu no tempo dos 16 poderosos reinados.
E a terceira é a dinastia Nanda. É algo que significa como alegre. Essa dinastia reinou por 100 anos em Magadha e durante esse período teve 10 reis. E a quarta é a Chandragupta, a dinastia Chandragupta. Então, Chandragupta, ela estabeleceu a dinastia Maurya. E eles se apossaram de Magadha e controlaram Magadha. E o imperador provavelmente era o neto de Chandragupta. Então, essa é uma introdução breve sobre Magadha. Então, o que eu gostaria de falar agora a seguir é sobre os sutras. E os sutras, após o aparecimento dos Upanishads, os Brahmanes, o que eles fizeram? Eles continuaram a preservar suas antigas formas e costumes, suas antigas tradições e costumes. E da mesma forma, os Brahmanes também continuaram a realizar oferendas sacrificiais. Era como principal atividade deles, era como um símbolo de ser um Brahmane. Fazer essas oferendas, esses sacrifícios era muito importante. E da mesma forma, o povo comum também sentia que a realização de rituais já tinha se tornado parte do seu modo de vida. Então, isso se tornou parte da vida deles. E por essa razão, eles continuavam a fazer os rituais e não podiam desistir disso. E os Brahmanes, conforme muitas diferentes filosofias começaram a emergir e surgir, isso levou a muitas dúvidas e suspeitas a respeito dos rituais conduzidos pelos Brahmanes. Então, a compreensão dos Brahmanes, eles queriam preservar a sua posição e o seu status na sociedade. E eles também queriam ser capazes de dar educação tradicional às gerações futuras. Então, o que eles fizeram? Eles estabeleceram esses centros de educação e eles clarificaram as diferentes hierarquias e responsabilidades. Então, eles deram papéis, responsabilidades para as diferentes castas. Por exemplo, o que os kshatriyas deveriam fazer. E se nós falarmos isso como nos dias de hoje, se tornaram como matérias que hoje em dia nós estudamos na escola. Então, eles fizeram livros para isso ser estudado. E o que são esses livros? A maneira como esses livros eles são escritos é que eles têm palavras muito, muito concisas. Eles são versos muito concisos, muito sucintos. Então, isso é um novo gênero de literatura chamado sutra. E no tibetano é chamado de do. E no sânscrito, sutras. E quando nós dizemos sutra, sutra significa como uma linha de costura. E a raiz linguística é siv. É a raiz siv, que significa costurar. Então, sutra é como uma linha, que, por exemplo, numa linha num cordão de flores. E
eles conseguiam condensar significados muito complicados em poucas palavras. Então, essa forma de ensinamento era chamada de sutras. E a razão para que isso fosse escrito de forma tão concisa, ao invés de ter tantas elaborações e complicações, eles queriam ser capazes de ensinar qualquer coisa, fossem as regras, os costumes, eles queriam escrever em palavras de forma concisa, sucinta, para que as pessoas memorizassem, lembrassem desses textos. Então, por isso foi escrito em poucas palavras. E agora, o mais antigo dos sutras provavelmente apareceu no século, por volta do século VI antes da Era Comum. Provavelmente os últimos sutras, os mais recentes, foram concluídos no século antes da Era Comum. E os últimos, na verdade, eles foram concluídos, e os últimos surgiram por volta da virada do milênio. E os sutras, eles contêm repetições do conteúdo dos brahmanas. Eles basicamente repetem o conteúdo. Embora haja alguma adição aos brahmanas, há um pouco de novo conteúdo, mas a maioria realmente é repetição do conteúdo dos brahmanas. Então, por essa razão, não há muita diferença entre os brahmanas e entre os sutras e a literatura védica. Mas os sutras, eles não são tão longos. Os brahmanas, eles são muito longos e complicados. Mas os sutras não são dessa mesma forma. Os sutras, eles são realmente muito concisos e simples. Essa é a característica especial. Mas eles também são feitos em versos. Não havia uma prosa longa, eles eram feitos em versos curtos, e a razão pela qual eles foram feitos em versos curtos é porque isso era para a educação, eles estavam fornecendo educação para crianças, certo? Crianças de idade de 8, 9 anos. Então tinha que ser algo que as crianças pudessem facilmente memorizar. E memorizar um texto em prosa é muito mais difícil. E por isso eles fizeram versos curtos. Então, era mais fácil para as crianças e para as pessoas, no geral, memorizarem. Então, nessa época, as pessoas estavam pensando principalmente na prática. Pensando se nós escrevemos isso de forma curta, sucinta, as pessoas podem memorizar e isso vai se unir à sua mente. Então, tudo isso estava escrito na forma de versos. Então, no geral, há muitos sutras diferentes. E até mesmo dentro dos sutras há muitas diferentes, porque eles são como pequenos livros. Tem um livro de uma escola e um outro livro de outra escola hoje em dia. Então, os sutras, eles eram similares. Até mesmo dentro de cada tradição, havia muitos sutras diferentes. Uma coisa que é um pouco decepcionante é que a maioria dos sutras, eles foram perdidos. Eles não existem mais. Então, por essa razão, o que nós temos hoje em dia são esses aqui. Então, os sutras que sobraram são esses. Apenas alguns sobraram, a maioria foi perdido.
Mas para estudar os sutras, algo que nós precisamos entender antes de tudo é saber quais eram os tipos diferentes de tradições ou de escolas dessa época. Então, por essa razão, eu preciso dar a vocês uma introdução aos diferentes tipos de escolas filosóficas. Então, há três tipos diferentes dessas escolas filosóficas. Seis tipos diferentes, desculpa. A primeira categoria são 6 ramos dos Vedas. Isso poderia ser falado como as escolas filosóficas ou as tradições preservadas. Então, esse gênero se espalhou a fim de preservar a literatura védica. Então, é assim que esse gênero surgiu. E cada um desses diferentes gêneros, há muitos sutras diferentes. Mas alguns poucos restaram até hoje. Poucos foram preservados. Então, assim, aqui descreve os seis ramos da categoria dos Vedas. O primeiro é o ritual, o segundo leitura, o terceiro poética, o quarto etimologia, o quinto gramática e o sexto astrologia. Então eu falarei em detalhes sobre isso depois. E a segunda sessão nós chamamos de 6 escolas ou 6 filosofias. E dentre essas 6 filosofias, algumas se tornaram muito conhecidas na literatura budista. Então, dessas 6, a primeira é o Sankhya, a segunda é Yoga, a terceira é Nyaya, a quarta é Vaisheshika, quinta é Mimamsa e sexta é Vedanta. Então, essa é a segunda categoria ou tradição dos sutras. E a terceira categoria é para 2 religiões. Que são quais religiões? O jainismo e o budismo. Agora, as religiões jainista e budista, elas, no geral, se baseiam a base para elas são os textos filosóficos dos Upanishads, é o que muitos estudiosos dizem. No entanto, elas são 2 religiões diferentes. São diferentes do que as outras 6 escolas mencionadas, 6 escolas filosóficas. Elas tinham um pensamento mais independente. E elas surgiram após o desenvolvimento completo de outras tradições. Então, quando nós falamos das tradições jainista e budista, nenhuma das duas não aceitavam os textos védicos, eles não aceitavam a tradição védica. Então, essa é uma característica de ambas. Então, falando de jainismo ou de budismo, os ensinamentos principais deles foram ensinados em forma de sutras. Então, eles são considerados a terceira categoria de textos sutras. O jainismo e o budismo.
Mas nenhum desses textos jainistas ou budistas apareceram em forma escrita durante o período védico. Somente posteriormente eles se disseminaram, se espalharam e foram escritos. Mas na época do Buda, eles não foram passados de forma escrita, eles não foram escritos. Então, os sutras de ambas essas religiões não apareceu durante o período védico. Então, eu mencionei antes os 6 ramos dos Vedas e o primeiro ramo. Eu vou dar uma breve introdução para isso. Quando nós falamos dos 6 ramos da literatura védica, o primeiro ramo é o que nós chamamos de rituais, ou kalpa. E shiksha, ou talvez kalpa. Então, isso é traduzido para o tibetano como ritual. E agora, nessa categoria, há 3 categorias diferentes, ou 3 sutras diferentes. O sutra da escuta, o sutra do Dharma, o Shautra Sutra, Dharma Sutra e Gruhya Sutra. Então, o Shautra Sutra, o sutra da escuta, então esse sutra é chamado Shrauta Sutra. A razão pela qual ele é chamado de Sutra da Escuta é que ele explica os rituais védicos de forma muito simples. O próximo é o Dharma Sutra, os Sutras do Dharma. E o que são esses? Eles são textos muito importantes. E a razão para isso é que ele descreve os costumes e os hábitos daquela época, e também as leis e a tradição legal dessa época. Então, por essa razão, o Dharma Sutra se tornou uma fonte histórica muito importante. E mais tarde, há um texto chamado Manusmriti, que eu mencionei no outro dia, e esse texto Manusmriti, ele se formou primariamente a partir de muitos pontos do Dharma Sutra. Ele se tornou uma parte integral do Manusmriti. Então, naquela época, na Índia, a maneira como eles ensinavam essas leis é que desde muito cedo, de muito criança, as crianças elas memorizavam a lei. Eles precisavam memorizar as leis. E assim, quando elas envelheciam, elas sabiam quais que eram as suas responsabilidades, quais que eram as suas profissões, ocupações e assim por diante. Eles reconheciam isso se baseando nos textos os quais eles memorizaram quando eram crianças. E isso era posto em prática quando eles envelheciam, quando eles cresciam. Isso servia como base para o cumprimento dessas leis antigas. No entanto, nos dias de hoje não existe mais o Dharma Sutra inteiro, apenas sobrou fragmentos desse texto. Ele não está completo. E o próximo é chamado o Sutra dos chefes de família, chamado de Gruhya Sutra. E o que ele ensina, quer seja uma criança, no geral filhos, maridos ou pai, todos eles tinham papéis que eles precisavam cumprir para cuidar, no intuito de cuidar da família e dos membros da família. Então, isso é explicado de forma... Esse sutra, ele descreve quais são as responsabilidades
do filho mais velho, quais são as responsabilidades do marido, de um pai. Então, isso tudo é descrito no Grihya Sutra. Eles falam muito sobre a maneira como deve ser feito um casamento, ter filhos, amamentação, educação, tudo isso é descrito em grande detalhe. E também descreve muitos rituais que deveria ser feito pelos chefes de família. E também diferentes rituais religiosos que cada chefe de família deveria realizar. E cada um desses é descrito de forma muito clara e em ordem, e ordenadamente. Então, esse sutra do chefe de família, ou Grihya Sutra, se nós pesquisarmos sobre ele, o que nós podemos aprender é como as pessoas levavam a vida delas nessa vida. Nós podemos aprender claramente a respeito disso, lendo esse sutra. Então, esses 3 sutras, o sutra da escuta, o sutra do Dharma e o sutra do chefe, da vida do chefe de família, é o que nós chamamos aqui de sutras de rituais, ou kalpa. O nome geral é kalpa. Então, quando nós falamos em sutras de rituais, é claro que em diferentes tradições e diferentes regiões, eles terão seus sutras particulares, mas apenas alguns fragmentos restaram até hoje. O segundo ramo é o que nós chamamos de leitura. E o que leitura significa aqui é chamado shiksha em sânscrito. E o que shiksha significa é que quando você está recitando as palavras do Vedas, quais são as pronúncias, quais são os tons mais altos, mais baixos, qual é a pronúncia e qual é a origem das palavras, das letras e assim por diante. E a razão para estudar isso é que por muitas gerações os Vedas eles foram preservados através da memorização e recitados através de memória. E quando você recita isso de memória, se uma única palavra estava errada, isso seria uma ofensa aos deuses. Então, você não poderia errar nem mesmo uma palavra, nem mesmo uma sílaba. Você precisava entender a natureza dos votos. Você deveria saber a maneira como você colocava a sua língua no palato, como que ela ficava na boca e assim por diante. Você precisava recitar isso sem falar nenhuma letra de forma errada. Então, eles tinham muito interesse. Eles tinham tanto interesse que eles desenvolveram esse ramo chamado leitura. Então, há muitos textos que falam sobre como ler os mantras, mas ninguém mais estuda isso. Como você pronuncia, como você fala mantra no tibetano, como você fala os mantras. Esses são textos muito similares, muito semelhantes falando a respeito disso. Quando você lê nos mantras o que está escrito ali, mas ninguém se importa muito se a maneira como nós estamos recitando os mantras agora realmente está correta com isso. Provavelmente pode ser alguns estudiosos que têm interesse nisso, mas no geral, a maioria das pessoas não tem muito interesse. Então, se nós tivéssemos uns sutras que falam como fazer a pronúncia correta, e eles pensavam que isso era importante para não deixar a pronúncia das palavras declinar, para que a recitação dos Vedas não se declinasse. Essa provavelmente é a razão pela qual eles fizeram esse ramo. Agora, a fonte para essa recitação dos mantras, eles provavelmente vêm dos textos budistas.
Esses textos eles foram tirados dos textos budistas e se tornaram uma tradição separada. E se tornaram importantes por alguma razão. E agora a terceira ramificação, o terceiro ramo, um momento, seria o quarto ou o terceiro? Seria o terceiro mesmo. Eu acho que talvez eu tenha confundido. Agora é o terceiro. O terceiro é poética. Acho que talvez eu tenha misturado isso um pouco. Talvez seja melhor termos uma pausa agora. Eu fiquei aqui muito ocupado. Então, vamos ter agora uma pausa de 30 minutos e retornamos após esse período. Tem sido muito pesado isso. Então, o terceiro ramo dos Vedas, ele é chamado de poética. E o que nós queremos dizer sobre poética é que os Vedas, os Aryanakas e os Upanishads tem muitos, esses textos, eles falam muito sobre o tópico de poética. E mais tarde, isso se tornou uma área independente do conhecimento. Uma tradição separada de poética. E agora o quarto ramo dos Vedas é a etimologia, Nirukta. E no tópico, esse tópico de etimologia, ele traz explicações das palavras difíceis nos Vedas. Para explicar essas palavras, foi desenvolvido a etimologia. E, particularmente, no ano 400 antes da Era Comum, havia um grandioso gramático indiano. E o nome dele era Yaska. Eu acredito que é assim que se pronuncia. Então, ele era um grande gramático. E todos os gramáticos dessa época, da Índia Antiga, eles não podiam ser comparados a ele. Por isso, eles perderam toda a influência que eles tinham antes. E todos os textos, eles foram completamente perdidos. Então, há um texto escrito por esse estudioso chamado Nirukta, que deu onde foi dada uma nova explicação das palavras antigas, onde nós podemos chamar de etimologia ou de estudo linguístico da origem das palavras. E o quinto ramo se chama Vyakarana, e traduzindo isso é chamado de gramática. E esse ramo é basicamente o estudo da gramática do sânscrito. É basicamente uma explicação da gramática contida nos Vedas. E nessa época havia muitos textos diferentes de gramática. Mas depois havia um grande estudioso chamado Panini. E por causa desse estudioso, todos esses textos escritos pelos estudiosos anteriores, eles deixaram de ser usados. E porque eles não estavam mais sendo usados, eles não foram preservados, eles foram perdidos. Então, esse é o estudioso que escreveu o texto A Gramática de Panini.
E esse erudito, ele nasceu no noroeste da Índia. E ele viveu, a época a qual ele viveu é dita de forma diferente, é descrita de forma diferente por diferentes estudiosos, mas provavelmente foi por volta do século 4 ou 3 antes da Era Comum que ele viveu. Então, nos tempos modernos, há um indologista alemão, e o nome dele é Max Müller, na verdade, um nome muito longo, e nomes alemães são muito difíceis de pronunciar. O nome dele era Friedrich Max Müller. E o que ele diz é que as pessoas de todo mundo que estudam gramática e linguística, há apenas duas tradições gramáticas antigas, uma vem da Grécia e a outra vem da Índia. Mas se você comparar os textos, esses dois textos, esses textos gregos com os textos de Panini, então os textos gramaticais gregos, eles são basicamente sem nenhum valor, eles não mostram um grande conhecimento. Então a gramática de Panini, em termos de linguística, ele realmente é muito elevado. Tem um nível muito mais elevado que os textos, que a gramática grega. É isso que os estudiosos dizem. Então, essa forma de tradição textual, linguística, ela não estava presente em nenhuma outra parte do mundo. E também nos últimos 200 anos, os linguistas e gramáticos, eles fizeram muita pesquisa e colocaram um foco muito grande em uma determinada área do conhecimento. E é a hipótese de que todas as línguas do mundo vieram apenas de uma língua, que todas as línguas do mundo têm uma origem comum, afirmando que há muitas línguas diferentes no mundo, mas realmente todas vêm da mesma fonte. Essa é uma hipótese. Então, se nós aceitarmos essa hipótese, isso, na verdade, essa hipótese ela surgiu há 2000 anos na Índia. Se diz que mesmo na época do Panini, já havia uma origem comum para todas as línguas indianas. Então, esse era um conhecimento gramático muito elevado para essa época. Essa ideia de que havia uma única mãe, uma única origem para todas as línguas do mundo. Esse pensamento já existia nessa época. E resumidamente, nessa época houve um enorme, rápido desenvolvimento na gramática indiana e linguística indiana. Foi realmente surpreendente. Isso é o que diversos estudiosos dizem. E o sexto ramo dos Vedas é a astrologia. E a astrologia, ela era necessária por uma razão. Quando você estava fazendo os rituais de sacrifício, você tinha que saber a data específica de fazer isso. E para saber qual que era o momento certo de fazer esses rituais, foi desenvolvida a astrologia. Então, para saber as datas auspiciosas ou não, quais eram as melhores datas, as datas especiais ou não, foi desenvolvida, então, a tradição da astrologia. Então, agora, a seguir, eu mencionei
os ramos de rituais. Dentre esses ramos, o ramo de rituais, o primeiro ramo. Então, esse ramo ele é feito de 3 sutras diferentes. Então, um deles é o Dharma Sutra, certo? Então, eu pensei em dar uma introdução a esse Dharma Sutra. Então, quando nós falamos sobre o Dharma Sutra, é muito importante, como eu disse, ele é muito importante. Ele praticamente fala sobre a forma dos rituais, qual é o formato e quais são as regras para os rituais. Também mostra como prestar homenagens diariamente. E também faz como uma determinação dos parâmetros de vida dos praticantes de Dharma. Ele estabelece um padrão para isso. E também descreve diferentes poderes e responsabilidades das diferentes pessoas na sociedade. E também diz como lidar com os conflitos que surgem a partir das pessoas violarem essas regras. Então, esses são como os livros de regras que nós temos nos monastérios tibetanos. Ou como livros de regras, em termos contemporâneos. Então, basicamente, os Dharma Sutras, as pessoas realmente consideravam os Vedas extremamente importantes e os tomaram como base. Todos os costumes e tradições dos povos arianos, eles foram sistematizados. E da mesma forma, como eu mencionei ontem, também havia a divisão em sistema de castas. Então, nos Dharma Sutras, é clarificado todas essas regras e leis. Então, agora, quando nós falamos de castas, se nós tivéssemos que colocar a tradição das castas em textos de leis, primeiramente era preciso saber definir claramente as classificações das castas. Do contrário, não seria possível colocar isso em termos legais, em textos de leis. Então, para colocar isso em livros de leis, eles primeiro precisavam classificar e estabelecer as castas. E isso tornava muito difícil para as pessoas que estavam escrevendo as leis. E o fato é que se você precisasse realmente esclarecer e enquadrar as castas, no início isso era muito difícil, as pessoas não sabiam como fazer isso. E a razão para isso é que havia muitas castas que não estavam incluídas em nenhuma dessas 4 castas. Então, onde colocá-las? As pessoas realmente não sabiam como fazer isso. Então, agora, se fosse preciso fazer mais castas, eles não podiam, porque a fundação básica de fazer as castas era que não haveria nem mais e nem menos que 4 castas. Essa era uma preliminar básica, era uma fundação. Você deveria fazer 4 castas. Mas a situação real é que havia muitas castas que não estavam incluídas nessas 4. Então, eles não sabiam o que fazer. Eles encontraram uma grande dificuldade. Então, a partir disso, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer explicações para as pessoas. Havia tantas castas diferentes. Mas que deveriam ser explicadas para as pessoas. E para fazer essa explicação, eles se juntaram para procurar algo, alguma razão que
que pudesse clarificar essas divisões. E eles fizeram tudo o que eles podiam. Eles, na verdade, não tinham um argumento apropriado, eles apenas inventavam as coisas, qualquer coisa que eles podiam, que eles pensavam. E a razão para isso, como nós sabemos que isso foi feito, é que na época em que eles estavam combinando todos esses textos de lei, havia três estudiosos mais importantes que estavam ensinando as leis. E os textos de lei utilizados por esses três, nós podemos olhar esses textos agora, e se nós olharmos, não há nenhuma concordância entre eles. A maneira como eles dividiam as castas e descreviam as castas simplesmente não concordam uma com a outra. Por exemplo, por exemplo, o Gautama, o Dharma Sutra, escrito por Gautama. Então, aqui, e o pai é Kshatriya e a mãe é Brahmana, que você deveria considerar a criança? Então, o pai Kshatriya e a mãe Brahmana, e se então, se o pai é Kshatriya e a criança é Shutra, então, o que eles fazem? Quando eles olham todas essas diferenças, tudo isso é explicado no Dharma Sutra de Gautama, mas nas explicações de outros mestres, não há concordância com essa explicação de Gautama. As classificações dadas por esses outros estudiosos são diferentes, e a razão pela qual elas não concordam é que as explicações que foram dadas de forma arbitrária, de acordo com os próprios pensamentos e de acordo com as próprias vontades deles. Eles não tinham, na verdade, nenhum argumento e nenhum recurso para estabelecer isso. Não havia uma base factual para isso. Eles não tinham escolha, na verdade, a não ser escrever o que eles pensavam. Então, naquela época, fazendo essa explicação das 4 castas e classificando as castas, a razão pela qual isso ocorreu aqui naquela época havia um reinado chamado Videha e também Magadha, e esses eram os 2 reinados mais poderosos dessa época. No entanto, os povos dessas áreas, eles não eram povos que eram 100% arianos. Eles se misturaram aos nativos dessas áreas. Então, eles já não eram mais povos 100% arianos. Então, o que algumas pessoas diziam era que havia dúvidas de que algumas dessas pessoas eram de fato arianos. E o mais estranho que isso é que é explicado aqui, quando eles explicam a divisão das castas, as 4 castas, eles também incluem os gregos, os antigos gregos nessa casta. Eles falam um pouco sobre esses gregos, então quando eles aprendem sobre esses gregos, eles colocam eles nas castas. Eles pensavam, todos os humanos precisam ser incluídos nessas 4 castas. Então, como há os gregos, existem esses gregos aqui. Então, qual categoria a gente coloca eles? Essa foi uma discussão que surgiu nesse período. Então, eles colocaram os gregos em uma dessas 4 castas. E naquela época não havia conexão entre a sociedade indiana e grega. Mas eles sentiram que eles precisavam inserir os gregos nas castas.
Eles falam das 4 castas, Brahmins, Kshatriyas. Mas se você precisasse encontrar um Brahman puro, ou um Kshatriya puro, ou um Shutra puro, isso era difícil, porque todas as castas elas estavam se misturando antes, então era muito difícil dizer que isso era uma casta pura. Então, do início até o fim, todo esse sistema de casta, eles são completamente baseados em qualquer coisa que eles inventavam. Não havia uma autoridade, uma fonte para estabelecer isso. Já que eles não tinham uma fonte como autoridade, eles trabalharam duro para determinar esse sistema. Eles trabalharam arduamente para determinar e finalizar esse sistema de castas. Nem é preciso mencionar o quão duro eles tiveram que trabalhar. E mais tarde, o que os estudiosos, os eruditos modernos disseram é que os níveis educacionais do povo não eram tão assim, tão elevados. E por que eles não eram tão elevados? Então é como se eles inventassem coisas, usassem analogias contraditórias e assim por diante. Havia muitas coisas que não tinham razão para isso, que eram apenas muito estranhas. E não apenas ninguém duvidava disso tudo, todos pensavam que as 4 castas eram algo da natureza, era feita pelos deuses. Eles acreditavam nisso. Era, na verdade, incrível que as pessoas acreditassem nesse sistema, porque se nós pensarmos nisso de uma forma muito simples, se nós fôssemos inventar um sistema de casta, basicamente, quando nós olhamos, ele foi inventado de forma arbitrária, mas as pessoas não questionavam, elas não pensavam assim, elas simplesmente acreditavam. É realmente muito estranho, é uma situação inconcebível. Então, basicamente, eles não se não havia uma autoridade para criar esse sistema de casta, então alguém deveria questionar isso. E mesmo hoje em dia, as pessoas ainda acreditam, há pessoas que acreditam no sistema de casta e consideram ele muito importante. Isso é realmente uma situação incrível que não é possível de entender. E o Dharma Sutras, eles também falavam sobre impostos, administração, como se engajar em comércio, em agricultura, as estratégias militares e assim por diante. E, da mesma forma, também fala sobre punições criminais, leis criminais e leis civis também. Tudo isso está descrito nos Dharma Sutras. Mas o que é estranho nisso é que as pessoas realmente gostavam de memorizar as coisas. Tudo eles memorizavam. Então, eles memorizavam os textos de filosofia, memorizavam os textos de leis, mas, na verdade, nessa época, poucas pessoas usavam papel e canetas. Então, o que os juízes, os juristas faziam? Eles memorizavam os Dharma Sutras e eles recitavam isso de memória. E quando eles estavam decidindo um caso, não havia textos de lei. Era apenas a memória que eles tinham na mente deles. Baseado nessa memória, eles tomavam as decisões. E se eles se esqueciam de algo, ou se eles estavam errados, era isso. Não acontecia nada. Porque eles não tinham textos de leis para consultar. O que quer que tivesse na mente, no cérebro deles, eles tinham que decidir a partir disso.
Se o juiz ele não tinha uma boa memória, ele realmente acabava tomando decisões estranhas nos casos. Mas as pessoas nessa época, elas realmente adoravam memorizar. E acredito que isso realmente seria meritório. E todas as pessoas, eu via quando eu era muito novo, que todas as pessoas das gerações antigas, elas realmente tinham uma ótima memória. Quando elas falavam de eventos antigos, parecia que elas estavam lendo algo. E as pessoas dos dias de hoje, elas não têm memórias estáveis. Elas não têm uma boa memória. Isso porque nós usamos nossos computadores, nossos telefones, tão excessivamente. Nós usamos isso tanto que nós não estamos treinando nossa mente de forma apropriada. Mas, de qualquer modo, nessa época, as pessoas da Índia, elas realmente gostavam de memorizar. E o segundo sutra é o sutra para os chefes de família. E a razão para falar disso é que é um ponto muito importante. É que nessa época as pessoas da Índia, o que é falado nesse sutra dos chefes de família é que as pessoas dessa época, o que ele fala é a respeito da vida diária dessas pessoas. Ele falava da vida cotidiana do povo indiano. E, como eu falei ontem, havia 4 castas, 3 que eram permitidas de praticar a religião, os brahmanes, os kshatriyas e vaishyas. Então, haviam estágios de comportamento que eles deveriam passar. Então, haviam 4 estágios, 4 etapas que eles deveriam passar. Então, eles são chamados de fases ou etapas. A etapa do celibato, a etapa da vida doméstica, a etapa da vida na floresta e a etapa do ir adiante. Então, essas são as 4 etapas. E a tradição do budismo de ir adiante, se tornar um monástico, isso já existia na Índia antes mesmo do Buda surgir. Então, acredito que por hoje, se nós falarmos sobre essas 4 etapas, então nós podemos compreender a fonte dessa etapa de ir adiante no budismo. Então, a primeira etapa do celibato. Essa fase é quando você é um estudante. Então, se você é um brahmane, você estuda da idade de 8 até os 16 anos. Se você é um kshatriya, você estuda dos 11 aos 21 anos. E se você é um vaishya, você estuda dos 12 aos 24. Então, as crianças da cidade. Então, esses são os estágios eles começam um pouco mais cedo para os brahmanes, um pouco mais tarde para os kshatriyas e mais tarde para os vaishyas. E quando você atingia essa idade, era preciso se tornar um estudante e usar o cordão brahmane. E os brahmanes ainda usam esse cordão, e isso chama-se o cordão de Brahman. E o que isso mostrava, eles usavam isso para mostrar que eles estavam numa casta dos nascidos 2 vezes. Para mostrar que todos eles, sejam brahmas, kshatriyas ou vaishyas, eles eram nascidos 2 vezes. E uma vez que eles se tornavam estudantes, eles iam até um professor, um guru. Eles iam até um guru para estudar. E quando eles começassem a estudar com o guru, o local onde eles ficavam, onde eles permaneciam, era na casa do guru. E na época que eles estudavam, dependia da natureza deles. Você podia
Escolha estudar por 12, 24, 36 ou 48 anos. Também era eles podiam escolher quanto tempo eles queriam estudar. E o principal tópico de estudo era a memorização dos Vedas, eles tinham que memorizar os Vedas. Enquanto se memoriza os Vedas, havia regras muito estritas. Naquela época, as pessoas fumavam muito já. Não estamos falando sobre fumar como agora, é outro tipo de fumar. Mas não era permitido inalar fumaça, fumar, não era permitido usar joias, você tinha que amarrar o cabelo no topo da sua cabeça, e as suas roupas, elas tinham que ser feitas de cânhamo. Você não era permitido de usar roupas muito requintadas. E você não era permitido de se envolver em nenhum desejo. E o que quer que o guru dissesse, era preciso ser obediente e respeitoso. E todas as manhãs, eles iam pelas cidades vizinhas para receber doações. E essa tradição de pedir comida esmolada veio dessa época. E tudo que eles recebiam, eles tinham que dar para o guru. E depois que o guru terminasse de comer, então os estudantes eles podiam comer a comida deles. Eles não eram permitidos de começar a comer até que o guru tivesse terminado. E também os alunos, eles iam buscar lenha, buscar água, varrer, eles varriam pela manhã, eles cuidavam do fogo Brahma para os sacrifícios, e à noite eles tinham que lavar os pés do guru, ou preparar a cama do guru, e assim por diante. E somente após o guru dormir é que que os alunos podiam ir dormir também. E enquanto eles faziam isso, os estudantes tinham que estudar. E o que eles faziam? Eles não faziam da mesma forma que os alunos estudam hoje. Naquela época, eles ficavam na presença do guru, se tornavam como um familiar do guru. E eles também se tornavam como um servo para o guru. Então, eles se esforçavam muito, e por causa dos esforços deles, eles recebiam alguma compreensão da sabedoria antiga. Isso era passado para eles através do guru, era isso que eles acreditavam. E se eles estudavam às vezes eles estudavam com um guru ou com vários gurus, e quando eles completavam a educação deles, os estudantes eles davam grandes oferendas aos gurus. Eles davam essas grandes oferendas, então retornavam para casa. Então, esse é o estágio do celibato, é o período onde eles são estudantes. E agora, o segundo estágio é o estágio da vida do chefe de família, ou da vida doméstica. Então, essa etapa da vida doméstica é o momento em que você terminava o estágio do celibato, você retornava para casa. E uma vez que você retornasse para casa, o que você deveria fazer? Você precisava se casar. E uma vez que você se casasse, você precisava estar pronto para continuar as tradições da vida doméstica. E antes de você se casar, você era um estudante, certo? E uma vez que você se casasse, então o estilo de vida, o meio de vida era realmente muito diferente. Era necessário ter uma nova forma de vida. Então, esse período da vida doméstica, ele era considerado a mais importante das 4 etapas. E a razão para isso é que a maioria dos indianos, eles eram chefes de família. Eles eram pessoas vivendo uma vida doméstica. Então, por isso, ele era considerado o período mais importante. Então, durante esse período, era necessário fazer muitos rituais. Havia inúmeros rituais religiosos. Alguns eram necessários fazer todos os dias, alguns todos os meses, alguns todos os anos. Diversos rituais diferentes. Havia inúmeros rituais que eles precisavam praticar. Então, essa era a etapa da vida doméstica. E depois o estágio da vida na floresta. E essa etapa da vida da floresta,
Algumas vezes nós ouvimos sobre os mestres indianos saindo de alguns mestres que vão para a floresta. E eu acredito que é sobre isso. E o que esse estágio de vida na floresta significa? Depois das pessoas ficarem na casa, então você sairia da casa e iria para a floresta. E o que você fazia na floresta não tem muito para comer, então o que você comia era, você comeria raízes e cascas das árvores. Então eles tinham uma comida muito precária. E era necessário sobreviver a partir dessa comida precária. E até mesmo nesse momento, nesse período, era necessário continuar com os rituais. Acender o fogo de Brahma todas as noites, manhãs, e assim por diante. Era necessário fazer prática o tempo todo, e principalmente descansar na natureza do sentido profundo. Então, o segundo é a vida doméstica, e o terceiro é essa etapa da vida na floresta. Então, era o estágio de fazer prática. E a quarta etapa é a etapa do ir adiante. Algumas pessoas falam que é o período do yogi. Então, a etapa de fazer yoga é que você abria mão da vida doméstica inteiramente. Você rasparia a sua cabeça e iria adiante. E além do seu corpo, do seu próprio corpo, não precisa, você abriria mão de tudo, além do seu, que não fosse o seu próprio corpo. Você abre mão de comida, você tinha apenas um traje para vestir, você apenas viveria de esmolas, e você não podia permanecer em um só lugar. Você tinha que vaguear por vários lugares, vários países. E você não podia ficar mais que uma noite em uma cidade. Você não podia ficar numa localização física. Você tinha que ir de um lugar para o outro. Então, não era necessário fazer muitos rituais. No entanto, você precisava sempre estar recitando os Vedas. E meditando em Dhyana. E você tentava enxergar a natureza do mundo, separar a si mesmo do samsara, do nascimento e da morte. Então você precisava se tornar uno com Brahma. Então, basicamente, você precisava atingir a liberação, a felicidade da liberação. Então, basicamente, nesse estágio, esse estágio também é chamado Bhikshu, Yoga, ou Shramana, ou etapa do praticante espiritual. Há muitos nomes diferentes, mas eu irei explicar isso depois. Mas, em todo caso, quando nós pensamos na nossa tradição budista, a etapa do ir adiante, quando os bhikshus e os praticantes espirituais, essas palavras elas surgem o tempo todo, certo? Então, isso já existia antes do Buda na Índia. Então, tudo que se desenvolveu, e tudo isso se desenvolveu antes do Buda. E se nós compreendermos essa história, nós podemos ter uma ideia melhor sobre essa tradição de ir adiante. E por que há essa tradição de viver de esmolas, de comidas que são doadas. E a razão para isso, a razão que os estudiosos dão nessa época, é que nessa área, os arianos, eles foram para a área do Ganges, que era uma área muito fértil, e as plantações cresciam muito bem, então as pessoas tinham uma ótima qualidade de vida. A vida das pessoas estava apenas melhorando cada vez mais. E por isso eles tinham comida muito acessível. E porque eles tinham comida tão acessível,
Quando as pessoas iam pedir esmolas, eles tinham muitas comidas para doar para essas pessoas. Então, o que mostra que nessa época na Índia, a qualidade de vida era muito boa. E porque a vida era boa, eles tinham comida acessível para doar para esmola. Se você não tem o suficiente para você, então esquece de dar esmolas. Você não poderia doar comida. Então, essa tradição, essa tradição de esmolar comida era porque tinha comida extra que eles poderiam dar para as pessoas. Então, por isso essa tradição se desenvolveu. E agora a ordem dessas 4 etapas não era algo unilateral. Não era uma coisa cronológica, onde realmente precisava ter a etapa do celibato e vida doméstica, vida na floresta e ir adiante. Algumas pessoas, elas saíam dos estudos e iam imediatamente para a etapa do ir adiante. Eles queriam se livrar do samsara, então eles iam imediatamente para essa etapa do ir adiante. Então, no geral, quando nós pensamos nessa etapa do ir adiante, nós pensamos numa certa idade, quando as pessoas estão com 60 anos, 70 anos, porque elas já abriram mão das responsabilidades de chefe de família. Eles não têm mais filhos e não têm muito mais fazer nas suas próprias casas. Então, eles podem se devotar completamente a alcançar a liberação. Então, a maioria dessas pessoas eram pessoas que tinham 60, 70 anos. Então, as pessoas tomaram esse estilo de vida, no geral, quando eles eram mais velhos, mas aqueles que tinham um grande desejo de liberação, eles iam para essa etapa imediatamente após terminar os estudos. Mas, de qualquer forma, as pessoas dessa época, se você fosse para todos os 4 estágios, então você era alguém que teria completado todos os 4 estágios da vida humana. Então, há muitos exemplos na história de pessoas que que passaram por todos esses 4 estágios na vida. Então, nos tempos antigos, a Índia sempre foi um país diferente de outros. Elas tinham um próprio sistema de educação, os próprios métodos. E as próprias práticas. Então, basicamente, somente na Índia, tudo isso era desenvolvido de forma completa. Em nenhum outro país havia isso. Então, as pessoas, nesses tempos antigos, eles se esforçavam muito para passar por esses estágios. E se não passassem por os estágios da prática, era sem sentido. Passar por esses estágios era muito benéfico e significativo. Então, esse estabelecimento das 4 etapas, ou 4 estágios, realmente deixou uma impressão muito grande na civilização indiana, teve uma grande influência na civilização indiana. Então, agora, a seguir, falaremos sobre isso, o desenvolvimento das áreas do conhecimento da Índia antiga. A condição principal para as áreas do conhecimento indianas terem se desenvolvido foi a religião. E a razão para isso é como que a astrologia surgiu. A área do conhecimento da astrologia, como eu mencionei, quando você fazia rituais, você precisava saber quais seriam as datas melhores para serem conduzidas os rituais. Então, para saber isso, era necessário analisar o céu e assim por diante. Então, eles precisavam olhar as estrelas, e por essa razão eles desenvolveram a astrologia. Quando nós falamos sobre leitura ou gramática, se você pronunciar os Vedas de forma errada, então eles desenvolveram a leitura. Então, poética e gramática... Só um momento.
Esse é o errado. 다 다른 사람 가르치는什么呢? 나의 낭아묘기 다 Quando nós 슈. falamos sobre gramática, gramática era estudada no intuito de compreender os textos sem nenhum erro. E como a filosofia se desenvolveu, bem, os textos de filosofia, eles se desenvolveram no intuito de compreender a natureza do Deus, a natureza da existência. Eles pensavam muito nisso. E porque eles pensavam tanto nisso, eles desenvolveram esses textos de filosofia. Então, todas essas áreas diferentes do conhecimento, elas são áreas do conhecimento que se desenvolveram na própria Índia. Não é que eles foram para outros países estudar isso. E da mesma forma havia medicina indiana, havia prática da medicina indiana. E a maneira como a medicina indiana surgiu, quando eles faziam sacrifícios, eles faziam oferendas de animais. E quando eles faziam oferendas de animais, tinha algo muito específico. Então, alguns sacrifícios era necessário oferecer o coração, ou as pernas, ou o fígado. Era necessário fazer oferendas de diferentes partes do corpo. E para fazer isso, era necessário abrir a carcaça do animal e olhar o que era dentro. Então, a compreensão deles sobre isso, eles vinha a partir de estudar anatomia. Então, a partir disso, eles desenvolveram o conhecimento médico. Então, eles dizem que a medicina veio das bênçãos dos deuses. E as pessoas dizem que era dito isso. No entanto, como eu mencionei nos sutras, quando os sutras aparecem, a medicina indiana já tinha alcançado um certo grau de desenvolvimento. E da mesma forma a matemática indiana. Isso é basicamente se desenvolveu na Índia. E tem características específicas da Índia. Por exemplo, nós temos o sistema decimal agora, certo? Nós constamos as coisas em 10, 100. Você tem 10, depois 100, depois 1000 e assim por diante. E esse sistema decimal também se desenvolveu na Índia. Também há os números árabes. E esses numerais, eles se espalharam para a Europa pelos países árabes, então eles são chamados números árabes na Europa. Eles são chamados numerais árabes. No entanto, a origem deles é a Índia. É dito isso. E da mesma forma nós temos o zero, certo? Em sânscrito eles chamam de shunya, ou vazio. E a partir dessa ideia de shunya, eles desenvolveram a ideia de vazio e eles inventaram o zero. Então o zero ele surgiu na Índia. E da mesma forma a geometria, que é basicamente medir as coisas a partir das formas delas. Esse também é um campo do conhecimento que se desenvolveu de forma independente na Índia. E a razão pela qual eles deviam conhecer geometria é que eles precisavam fazer mandalas para os rituais. Então, para fazer mandalas, era necessário saber o tamanho disso. Qual que era o total? Qual que era a altura? Qual que era a largura? E quando você media tudo isso, então, a partir dessas medidas, de fazer essas medidas, eles desenvolveram geometria. Então, basicamente, todas as áreas do conhecimento vieram da religião. Porque vieram a partir da existência da religião.
E uma coisa que realmente é frustrante, não há muitos textos matemáticos da Índia antiga. Isso é uma coisa realmente frustrante. E agora eu gostaria de falar sobre isso, sobre a antiga escrita indiana. Como eu disse antes, na época que eu já disse, é que na época do Rig Veda, durante o período védico inicial, não havia escrita. Foi somente depois que eles desenvolveram um sistema de escrita. Então, por essa razão, porque eles tinham a escrita, eles desenvolveram o sânscrito. E porque eles tinham sânscrito, então eles puderam transmitir as tradições de literatura. Então, se nós pensarmos em termos de escrita, a escrita mais antiga é a escrita Brahmi, é a escrita mais antiga da Índia. E aqui eu vou mostrar para vocês a escrita Brahmi. É essa aqui. Essa é a escrita Brahmi. Então, havia um sistema de escrita não decifrado do Vale do Indo. Então, esse é o mais antigo. Então, esse Brahmi é a escrita mais antiga da Índia. Provavelmente ela apareceu no século VI antes da Era Comum. E agora, no século III antes da Era Comum, havia o imperador Ashoka. E muitas escritas em pedras e cavernas, escritas pelo imperador Ashoka. E algumas eram escritas da direita para a esquerda, e algumas da esquerda para a direita. Então, esses dois tipos de sistemas de escrita. Se você está lendo da direita para a esquerda, era chamado de Kharoshthi. Lido que é o que é o sistema de escrita que era lido da direita para a esquerda. É esse aqui, o Kharoshthi. E agora aquilo que é escrito da esquerda para a direita é o Brahmi. E posteriormente, na Era Comum, surgiu a escrita Gupta. Essa aqui é a escrita Gupta. Então, essa é a escrita Gupta que foi usada na Era Gupta. Basicamente, tomou a escrita Brahmi como sua base e fez algumas mudanças. E agora, no século VII, a escrita Gupta, ela simplesmente desapareceu. E a razão pela qual ela desapareceu não é conhecida. E então, no século VIII, mais uma vez a escrita Gupta, ela se espalhou. E naquela época, a escrita que eles desenvolveram era chamada de Nagari. Então, essa é a escrita Nagari. Então, a escrita Gupta, ela se transformou na escrita Nagari. E então, por volta do século XIII, a escrita Nagari, ela foi como ela foi melhorada e reformada. E eles fizeram novos prefixos, um novo prefixo para ela. Então, ela foi chamada de Devanagari. Então, para a palavra Nagari, eles adicionaram um prefixo Deva, que significa Deus. Então, essa é a escrita Devanagari. Então, a escrita Devanagari é a escrita que é usada até hoje para sânscrito e para as línguas indianas, como o Hindi. Então, essa é uma explicação a respeito das escritas. Em termos de escrita, e agora em termos de linguagem,
Em termos de escrita, teve um desenvolvimento, mas em termos de linguagem, os arianos, os povos arianos, eles foram para o norte, e então gradualmente eles se espalharam pela Índia. Eles foram até o Vale do Rio Ganges, pelo Vale do Rio Indo, e eles se espalharam por essa área. E enquanto eles se disseminavam por essa área, havia diversas línguas coloquiais. E eles se misturaram a isso, essas línguas se mesclaram a essas línguas coloquiais e se tornaram as línguas naturais, ou Prakrit. Então, basicamente, isso é a língua coloquial. E mais tarde, eles misturaram, porque eles se misturaram com todas as diferentes línguas locais, cada língua tem uma pronúncia diferente, certo? Como no Tibete nós temos o dialeto do Tibete Central, ou do Kampa, ou Ando, certo? Todos esses diferentes tipos. Mas, então, lá mais tarde, com todos esses diferentes tipos, eles pegaram todos os pontos principais dos Vedas, Brahmanas e Upanishads e determinaram uma nova gramática. Isso foi E havia o Yaksa, o estudioso Yaksa no século V, antes da Era Comum, e depois o Panini, no século IV. Então, nessa época, eles estabeleceram, finalizaram a gramática do sânscrito. E essa língua sânscrita, ela se tornou a língua aceitada, difundida, a língua comum na Índia. E se nós compararmos isso com as línguas coloquiais, ela é muito mais bem formatada. Então, era a língua que muitos estudiosos, que os eruditos criaram. Então, era chamada da língua bem formatada, o sânscrito. Então, é isso que é dito. E a última coisa a qual eu gostaria de falar hoje é isso. Comparação dos Vedas, Brahmanas e Sutras. Ah, fechou sozinho, o que aconteceu? Então, o último tópico, o que eu gostaria de falar hoje é esse. 다 가다 르제 다 거는 시비 르제熊的 참시 熊的 도 熊的 바 도이미나 아니지 조디 da Conforme eu falei sobre os Vedas, Brahmanas e Sutras, se nós formos compará-los, nós não precisamos falar sobre o tempo, mas sim do estilo único de cada um, do próprio estilo único de cada um desses textos. Então, quando os Vedas eles surgiram originalmente no Punjab, e o tópico abordado nele é primariamente a adoração ou veneração do ambiente natural, vistos como deuses, e estava escrito primariamente em versos, mas os Vedas em si mesmos, eles surgiram devido às bênçãos dos deuses. E os Brahmanas, quando os arianos eles foram para o Vale do Rio Ganges, o estilo desse texto ele está escrito em prosa. E o tema principal fala dos rituais, para que se chegasse a uma compreensão profunda, uma grande compreensão a respeito dos rituais. E também era dito que isso veio através das bênçãos dos deuses, que esse texto surgiu através disso.
Era assim que as pessoas viam os textos brahmanas. E depois, os arianos, eles gradualmente à medida que os arianos eles se espalharam do Punjab para o sul, os brahmanas se tornaram comum e eles são muito longos e um texto muito difícil. Então, eles queriam fazer isso de uma forma curta, mais concisa, e é assim que surgiram os sutras. Então, isso está relacionado com a filosofia, com a gramática, com as áreas do conhecimento. Então, os sutras são praticamente pequenos livros. E o estilo no qual eles estão escritos é inverso. Então, esses textos que estão inversos, são muito concisos, são chamados de sutras. Então, dessa forma, os Vedas, os Brahmanas e os Sutras, se você pensar em diferença, essa é uma maneira simples de explicar. Então, acredito que isso é o bastante para hoje, nós precisamos ficar por aqui. Então, amanhã é um dia de pausa, e o dia depois de amanhã, nós falaremos sobre 5 escolas. E nós precisamos ter uma introdução, porque quando nós estamos estudando os grandes textos filosóficos, nós falamos sobre essas 5 escolas não budistas. Então, se tivermos uma introdução a elas, será benéfico. E depois de falarmos sobre essas 6 escolas não budistas, então nós falaremos sobre a era budista e o aparecimento do Buda, e assim por diante. Na verdade, esse ano eu estendi o tempo, mas o conteúdo há tanto a ser falado. É difícil falar sobre tudo que é necessário dizer nesse ano, mas eu não vou me apressar nisso. E, particularmente, quando nós falamos sobre o tópico do budismo e o surgimento do Buda e as origens e o desenvolvimento dos ensinamentos do Buda, eu não vou me apressar nisso. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu quero ser capaz de dar boas instruções para vocês. Até mesmo se nós não conseguirmos falar tanto sobre o tópico do mantra, nós não vamos nos apressar. Eu gostaria de continuar pegando o tempo necessário para ensinar isso. Então, agora nós vamos fazer as preces de dedicação.